Mais uma vez, uma graça estar aqui com vocês. E hoje estou aqui com meu grande amigo Glauco Marques. E estamos também na companhia de duas pessoas bastante especiais que trarão para nós uma mensagem muito poderosa, impactante e transformadora. E além de tudo, eu diria que ela é libertadora. Glória a Deus. Nós falaremos hoje a respeito do perdão, um assunto que o Glauco tem muita propriedade, é um palestrante já tarimbado, inclusive nesse assunto. E além de experiência profissional, além de experiência de fala, nós trazemos aqui hoje experiência de vida. É um testemunho assim impactante que eu tenho certeza que vai nos dar um recado verdadeiro e poderoso, viu, Guilherme? Amém. Nós agradecemos, Dr. Carlos, um grande amigo que nós conhecemos da Donep, que está aqui conosco hoje, e Guilherme, convidado do Dr. Carlos, que veio nos prestar essa bênção, esse testemunho para edificar nossas vidas aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito Se bom apresente, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Glauco. Meu nome é Carlos Antônio, eu sou advogado e importador no mundo secular e secretário e diretor regional da Donep no estado de Goiás. E mais tarde nós vamos estar explicando para vocês o que é a Donep e a missão dessa grande associação, a maior associação do mundo hoje em negócios pessoais e profissionais. Isso aí. Meu nome é Guilherme, tenho 30 anos, sou empresário e hoje eu estou aqui porque eu quero compartilhar o que Deus fez na minha vida, e algo que eu carrego com esse testemunho é que as nossas feridas, elas têm poder para curar. Então hoje nós vamos falar sobre o poder de perdoar e o quanto ele é curador. É isso aí. Bom demais. Queria que você contasse, Guilherme, para nós, para todo mundo que está ouvindo nós, porque o slogan é saber a história, né? Começar com essa história, contar essa história, né? Essa história no qual você perdoou o assassino de sua mãe. Como que aconteceu? Como é que é essa história? Como que foi desenrolada essa história? Amém. Vamos lá, então. Quero agradecer também, né, a oportunidade, não agradeci, né, de estar aqui. Essa semana mesmo eu conversei com o Dr. Carlos, falei para ele, não, doutor, eu quero dar uma ênfase maior no meu testemunho, eu quero, de fato, contribuir com as pessoas, porque o que Deus falou no meu coração naquele dia foi justamente isso. O Senhor falou para mim, filho, não perde a oportunidade de falar do meu amor. Porque no momento que tudo isso aconteceu, inclusive amanhã, dia 2 de outubro, fazem aí exatamente 6 anos que tudo isso aconteceu. E quando aconteceu, então assim, para que eu possa contar a história, então nós temos que começar onde assim, tudo começou e o que levou a essa situação, né? Então eu sou o filho mais novo, eu tenho mais 2 irmãs, e eu fui criado com a minha avó, mais outros 3 primos homens. Então éramos 6 netos criados pela minha avó, tinha mais 2 filhos que moravam com ela, na verdade 3 do início mesmo, 3 filhos. Então minha avó criou durante um tempo, morava-se ali na casa da minha avó, lá no Conjunto Vera Cruz, ali na saída para Trindade. Morávamos os 6 netos, a minha mãe, o meu tio e o meu outro tio mais novo. Então eram 6 netos, mais 3 filhos e a minha avó na mesma casa. E ali ela nos criou e nós crescemos ali no bairro, sempre brincando ali na rua, todo mundo jogando bola, soltando raia e fomos crescendo. Durante um tempo nós treinamos na escolinha e fizemos muitos amigos, estudava ali na região mesmo. Quando partiu ali para a idade de 10, 11 anos, eu já comecei a me envolver com pessoas, comecei a me envolver com torcida organizada, comecei a me envolver com essa vida de ir para o estádio e tudo, e isso eu tinha ali apenas 10 anos de idade. E aí fui me envolvendo, o meu primo mais novo, na época eu tinha 10, o meu primo mais novo era sempre uma escadinha, era eu com 10, meu primo o mais novo com 8, eu tinha um outro primo com 12, minha irmã tinha 13 ou 14,
Aí tinha o outro irmão mais velho, assim, uma escadinha bem, bem próxima ali de idade. Então, assim, aquela influência da idade de cima sempre ia reverberando ali na nossa influência dos mais novos. Então, eu comecei a me envolver com essas coisas, com torcida organizada, festa, e muito novo. Esse primo meu mais novo, de 8 anos, na ocasião, ele também acabava que ele juntava ali, e um fato assim que aconteceu com ele, com 12 anos, ele já era usuário de crack. Teve uma ocasião onde eu tive que ajudar minha avó, eu segurei para que ele fosse acorrentado, porque minha avó já não sabia mais o que fazer diante dessa situação. Uma criança de 12 anos, usuária de crack. Então, assim, algo muito deplorável, muito ruim. E minha avó sempre com muito amor, nos criando assim com esse amor. Minha mãe trabalhava muito na ocasião. Então, ela saía para trabalhar às 5 horas da manhã e chegava às 9 horas da noite. Nós morávamos no Vera Cruz, ela saía de lá para trabalhar na T63. Então, assim, ela saía muito cedo e chegava muito tarde. E nós fomos vivendo essa vida, minha avó nos amando muito, mas com muita dificuldade ali, daquela presença ali de cuidar dentro de casa, de nos privar desses perigos que o mundo traz. Então, acabamos entrando por esse caminho aí. Esse primo meu, então, ele se envolveu muito com droga, quando, encurtando assim a história, chegando lá, e com 18 anos, eu me converti, fui para a vida da igreja, graças a Deus, foi algo assim que mudou a minha história. Eu tenho certeza de hoje poder estar aqui, foi porque, de fato, eu fui alcançado pela graça, Deus me alcançou de uma maneira poderosa, mudou minha história e me tirou daquele lamaçal e me deu uma nova perspectiva de vida. Então, fui para a vida da igreja, fui congregar, fui me envolver, fui para a liderança, e me envolvi muito na vida da igreja, isso no ano de 2012. E eu fui, então, me envolvi com a igreja. Meu primo, infelizmente, continuou na vida que ele levava, sempre tentando levar ele para os encontros da igreja, buscando. Teve a ocasião até de levar ele foi, deu muito trabalho. Mas, assim, infelizmente, ele cada dia se envolvia ainda mais com essa vida. E o que aconteceu? No ano de 2018, esse primo meu tinha, assim, de certa forma, mudado a maneira como ele estava conduzindo a vida dele. Então, ele deixou de ser usuário e se tornou um traficante. E se envolveu na questão do tráfico. E ele traficava lá na região ali da Vila São José, saiu do Vera Cruz e foi para lá. E, por conta disso, ele começou a adquirir coisas. Ele comprou um carro, ele comprou uma moto, e ele começou a postar isso na internet. E ele postava, ostentando isso, né? Foi quando outros traficantes rivais lá do setor viu isso acontecendo e falaram, não é? Como que ele, antigamente ele vivia aqui usando das drogas nossas e agora ele está vendendo. E aí ele se envolveu também com essa parte de facção criminosa e era rival dessa outra facção. Então, envolveu várias questões ali, envolvendo essa questão de facção. E aconteceu desse primo meu, então, comprar esse carro e ele colocou ele, deu por mão dele usar o carro. E aconteceu o seguinte, em 2018, no dia 28 de agosto de 2018, a minha avó, que era minha mãe, faleceu. Ela teve verticulite, um problema no intestino, e aí ela veio a óbito. A minha mãe, nós morávamos num outro setor acima, um pouco acima do Vera Cruz. Para mantermos a memória da minha avó, aquela casa que tinha tanta história nossa lá, minha mãe decidiu ir morar a pedido dos irmãos dela e na nossa concepção, ela decidiu ir morar na casa que era da minha avó para mantermos essa memória. E o que aconteceu? Minha mãe foi para lá, minha irmã morava lá e esse irmão do meu primo que ficava com o carro decidiu ir morar lá também. Então ficou morando minha mãe, minha irmã
e esse primo meu. E aí o que acontece? Pelo fato dele ficar postando ali nas redes sociais esse carro, então vinculou a ele o carro. E aconteceu que um dia, nesse dia 2 de outubro de 2018, ele estava na porta da casa da minha avó, limpando o carro porque ele ia buscar o filho dele. E estava lá dentro da casa a minha mãe, a mãe do filho do meu primo, minha mãe estava fazendo o almoço e o meu primo do lado de fora lavando o carro. Quando veio um carro com pessoas lá dentro e essas pessoas passaram, viram que não era o meu primo que estava envolvido com droga mesmo, era o irmão dele, voltaram e já vieram atirando. E aí executaram o meu primo. Naquela situação, pelo que a gente sabe, ele foi até o portão e ali estava, quando a gente chegou lá, estava muito sujo de sangue no portão. Minha mãe estava do lado de dentro de casa, fazendo comida. Eu acredito que pela situação, ela ouviu os tiros e às vezes vê meu primo ali naquela situação, ela veio correndo em direção ao portão. E aquele mesmo cara que fez isso, deu um tiro na minha mãe. De maldade. E entraram no carro e foram embora. Na ocasião, eu já tinha minha empresa lá em Campinas. E aí, meu padrasto me ligou e falou: Guilherme, aconteceu uma situação lá na casa da sua avó. Já havia acontecido uma situação do outro irmão dele mais velho ter tomado 4 tiros lá dentro da casa da minha avó por causa dele também. E na ocasião o irmão dele, graças a Deus, não faleceu. Mas aí ele falou: olha, e parece que o Rodrigo foi acertado e a sua mãe também, mas tá tudo bem, vai tranquilo. Vai para lá. Na ocasião eu tinha uma moto, eu montei na moto e estava indo em direção ao Veracruz, saindo de Campinas em direção ao Veracruz. Minha moto não passava de 20 km por hora. Se eu acelerasse ela mais que 20 km, a corrente caía. Algo sobrenatural. E assim, eu no caminho o tempo inteiro orando, pedindo ao Senhor que não tivesse acontecido nada com a minha mãe. E quando eu cheguei lá no local, minha irmã já estava lá, tinha o carro parado, eu vi as pernas do meu primo, então eu já me deparei com aquela situação e meu primo era como meu irmão. Nós dois éramos tão chegados assim que minha avó conta que quando nós éramos crianças ali tomando banho junto, nós abraçávamos e falávamos amigos para sempre, ali naquela infância que a gente viveu ali junto. E me deparar com aquela situação ali foi muito difícil. E eu já vim perguntando: cadê minha mãe? Minha mãe está dentro da ambulância, onde está minha mãe? E minha irmã veio de encontrar a mim e falando: minha mãe foi também, mano. Então, assim, naquela situação, eu falei: mas como? Como minha mãe foi? E uma coisa interessante que na casa onde tudo aconteceu isso, eu fazia uma célula toda quarta-feira. E isso aconteceu numa terça-feira. E eu já estava falando com meu primo, com a minha mãe, que nós íamos fazer lá na quarta-feira a célula. E aí eu chegar e me deparar com essa situação. A minha mãe morta, o meu primo morto. E eu sentei ali no meio-fio. E a única coisa que... E hoje eu entendo isso, né? Espiritualmente, o que estava acontecendo em minha cabeça naquele momento. Então, o diabo apenas falava o seguinte: onde está o meu Deus? Porque o diabo ele fala na primeira pessoa. Às vezes você acha que é você mesmo pensando aquilo. Mas era o diabo falando na minha mente. Onde está o meu Deus? Eu faço uma célula aqui toda quarta-feira, por que Deus não guardou minha mãe? Essa era a fala dele. Mas eu não aceitei ela. Porque naquele momento, vivendo esse turbilhão de coisas, eu sei de algo. Que eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim e ele vai me capacitar para o que acontecesse.
Então, naquele momento, naquele embate interno, eu apenas decidi ouvir a voz do Senhor. Mesmo que o meu eu natural falasse um monte de coisa, onde eu não pensava naturalmente, eu não pensava em perdão. A minha carne é podre, eu não sou bom. Muitas pessoas chegou e falou assim, Guilherme, eu na sua situação não teria feito o mesmo. Eu falo, você não tem como falar que não faria o mesmo, porque se você tem um Espírito Santo habitando dentro de você, ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir, a não ser que você queira abafar a voz do Espírito. Então, eu ouvir o eu natural é apenas morte. E a Bíblia fala que a nossa carne milita contra o nosso espírito. É um embate interno. O tempo inteiro a nossa alma está brigando com o espírito. E por isso nós precisamos da palavra. E graças a Deus, naquela ocasião, eu tinha a palavra do Senhor no meu coração. A minha mente estava sendo renovada. Então, um versículo que eu gosto muito é Romanos 12, 12:2, que fala que nós não devemos nos conformar a esse século. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso aceitar a mentalidade desse século no meu coração. Guilherme, mas se você fosse lá e fizesse a mesma coisa, beleza, o mundo até, de certa forma, iria ovacionar, ia falar, não, é justo o que ele fez. Certo, mas eu como aquele que entendeu que Deus me amou, mesmo eu sendo inimigo dele, que Deus poderia, naquela cruz, Jesus invocar uma legião de anjos e arrebentar com tudo, e mesmo assim, sendo cuspido, sendo humilhado, ele decidiu abrir mão da glória dele, porque ele me amou, para me comprar de volta. Eu não posso ter uma atitude diferente. Então, naquele momento, diante daquela situação, eu até tenho um link, se quiser colocar, onde eu concedo essa entrevista, e eu falo isso lá para aquela pessoa que fez isso, que ela se arrependesse. Que a única pessoa que tem o poder de mudar a vida dele é só o Senhor Jesus. Homem nenhum tem o poder de transformar uma natureza pecaminosa como a nossa. E você conhecia, Guilherme, esse cara ou não Sim. conhecia? Era amigo seu? Era só conhecido? Era conhecido, né? E como foi esse encontro? Porque ou você não encontrou com Sim. ele, Já aconteceu de eu me encontrar face a face com ele. Isso foi depois do perdão, o encontro, como foi esse encontro? Eu decidi perdoar naquele momento. Eu decidi perdoar. E aí, depois daquele momento, teve uma oportunidade de se encontrar. Sim. Ele. O que me ajudou nesse perdão? Então, assim, hoje eu congrego na Igreja Videira e nós fazemos muito encontro. E lá no encontro nós falamos muito sobre perdão. Uhum. E nós ensinamos que perdão ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. Justo. Você decide perdoar. Mas eu não estou sentindo. Eu decido. Primeiro eu decido. Primeiro eu perdoo. Depois eu vou sentir. Uhum. E às vezes você não vai nem sentir. Porque o perdão não é sentimento. Ele é uma decisão. Daquele dia em diante, todos os dias eu tenho que tomar essa decisão. Todos os dias. Porque aonde eu estou, onde eu falo sobre isso, é uma hora que eu estou decidindo perdoar. Porque o sentimento, às vezes, de justiça, ele vai querer tomar conta do seu coração. Mas se você decide, eu decido no Senhor. Eu decido porque eu entendi que Ele me amou, então eu decido. Então, naquele momento eu decidi. Eu acredito que 1 ano atrás, ou 2 anos, eu não me lembro exatamente, teve o julgamento. E eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, ele estava sentado na sala de fora. Eu olhei dentro dos olhos dele e perguntei para ele, você tem noção do que você fez? Eu sei que assim, ele não dorme. Enquanto ele não se arrepender e entregar a vida dele para o Senhor de fato,
ele nunca mais vai ter paz na vida dele. E qual foi a resposta dele? Não foi eu. Ele ainda insistia em negar. Mas eu falei para ele, cara, só quero deixar algo no seu coração, Jesus te ama, viu? Isso aí. Porque assim, ó, muitas pessoas falam assim, mas por que você não fez o mesmo? Você não foi lá, matou ele? Cara, o que isso vai mudar na história dele? Porque assim, uma coisa que eu até tava esses dias na minha loja, eu o tempo inteiro eu fico procurando a oportunidade ali de estar orando com alguém, de estar sendo um canal da parte de Deus na vida de alguém. E eu estava conversando com a mulher e eu falei para ela sobre uma perspectiva que eu tenho a respeito da morte. A morte não é o fim para nós. Uhum. A morte não é o fim para ninguém. Todos nós somos eternos. A nossa carne é que vai morrer. Do pó ela veio, pro pó ela vai voltar. Vai perecer. Ponto. Agora, a eternidade de alguns vai ser no fogo do inferno. A eternidade para outros vai ser na glória com o Pai. Paulo vai dizer, morrer é lucro. Viver é oportunidade. Eu não sei o que é melhor. Se é morrer e estar com o Senhor, ou se é viver e continuar pregando o evangelho. Então, enquanto eu estou aqui, eu vou viver a oportunidade que eu tenho. Morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu vou estar com o Senhor. Então, se a gente tiver uma perspectiva a respeito da eternidade, as coisas dessa terra não vão vai ser como Paulo diz. A nossa leve momentânea tribulação aqui vai produzir o que para nós? Peso de glória. Então, eu quero viver o peso de glória. Eu quero dar a resposta certa para o Senhor no tempo da minha oportunidade. Então, naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, não perca a oportunidade de falar do meu amor. Eu estava ali sentado e eu consigo, assim, lembrar exatamente como foi. Eu estava sentado e os repórteres ali querendo uma entrevista. Eu falei, não, então eu vou dar uma entrevista. E aí foi onde eu levantei, mesmo sem sentir, eu decidi. E eu falei para eles, falei, olha, se você estiver vendo esse vídeo, aonde você estiver, o meu desejo é que você se arrependa. Você entregue o seu caminho para o Senhor. Porque o sangue de Jesus tem o poder de lavar qualquer pecado. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não seja tão poderoso para ser derramado sobre ele. O que tem poder é o sangue. O sangue de Jesus é tão poderoso que ele não apenas lavou os nossos pecados passados, como até mesmo aqueles que ainda você nem cometeu, o sangue já lavou. É algo assim que a nossa mente natural não consegue compreender. Mas o sangue de Jesus é poderoso para nos lavar e nos purificar de todo pecado. Então, essa é a mensagem que eu quero carregar por toda a minha vida. Que o sangue de Jesus é poderoso para nos lavar e nos purificar. Assim como o Senhor me lavou e me purificou. E hoje eu posso me achegar diante de Deus com mãos justas. Não por causa de mim, mas por causa do sangue que me lavou. Então, quando nós entendemos a respeito do perdão, que a nossa dívida, sabe, eu gosto muito daquele momento onde Jesus está ali na casa de Simão, e aquela mulher chega e ela lava os pés de Jesus com o seu cabelo, e ela chora, e ali alguns começam a razoar em seu coração e dizer, nossa, será que ele, sendo profeta, não sabe que essa mulher é uma mulher impura? Jesus, percebendo o coração daquelas pessoas, ele vira e fala assim, olha, desde a hora que eu cheguei aqui, é costume de todos servir uma vasilha com água para se lavar os pés. Mas desde que eu cheguei, ninguém me ofereceu isso. Mas essa mulher não para de lavar os meus pés com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Simão, havia um homem, parafraseando para os nossos dias, havia um homem que tinha uma dívida de R$1 bilhão. E ele foi perdoado. Mas tinha um outro que tinha uma dívida de 10 centavos. E foi perdoado também. Quem que foi mais perdoado? Simão responde, fala, olha, foi o que recebeu a dívida o perdão da dívida de R$1 bilhão. Certamente.
E a mesma coisa eu te digo, quanto maior a percepção que você tem a respeito do quanto você foi perdoado, maior vai ser a sua expressão de amor para aquele que te perdoou. Então, eu procuro cada dia mais entender o quanto eu sou amado, o quanto eu sou perdoado, o quanto Deus me ama, mesmo sendo pó da terra. Ele me ama. Guilherme, qual que é o sentimento que você tem em relação a todo esse contexto que você viveu? Fosse para resumir assim, em um sentimento. Oportunidade de expressar o amor de Deus. Eu não acredito que Deus fez isso com a minha mãe. Mas eu acredito que, assim como antes nós estávamos falando, Deus não cria caos. Mas Deus é o maior especialista de transformar caos em glória. Assim começou a terra. Estava sem forma e vazia. E Deus disse. E em relação à pessoa que fez isso, fosse resumir em uma palavra o seu sentimento em relação a ele? Uma palavra para ele, Não, ou o dele, sentimento, não. o sentimento. Seu, na verdade, ele é uma referência, é o seu sentimento por ele. Eu, Guilherme, Isso. a minha vontade é que ele encontre o Senhor. Meu sentimento é esse. Você deseja o bem a ele, a Eu, libertação pra ele, né? eu, Guilherme, natural, eu desejo que ele encontre o mal que ele causou. Eu, Guilherme, natural, na minha carne. E a própria Bíblia diz que o mal vai achar o mal. Mas eu sei que a vontade de Deus para ele é que ele se arrependa e seja alcançado por esse amor que eu recebi. Quando eu falo de Guilherme, pessoa, natural, carne, minha carne só é tendenciosa ao mal. Então, assim, às vezes a pessoa que está ouvindo isso aqui, ela pode até pensar assim, mas eu não consigo sentir isso. Não vai conseguir mesmo, não. Você é homem, você é natural. A sua natureza não vai querer isso. E assim, como homem natural, eu desejo que ele pague pelo que ele fez. Eu desejo que ele cumpra os anos que ele tem para cumprir na cadeia. Inclusive, assim, diante da justiça do homem, nem condenação pela minha mãe ele pegou. Porque na ocasião minha mãe ficou como se ela tivesse morrido do acaso. Porque o juiz deferiu a sentença sobre ele pela morte do meu primo. Mas pela morte da minha mãe, ninguém respondeu. Mas assim, diante da justiça de Deus, ela vai ser executada. Mas se ele estiver em Cristo ela não vai atingir ele. Diante de Deus. Diante dos homens, as nossas escolhas, elas vão produzir consequências. Graças a Deus por isso. Você fala uma coisa muito interessante. Eu vivi muito tempo totalmente desnorteado em relação a cada face da moeda. O que é do espírito e o que é da carne. A consequência de meus atos, isso é da carne. Sim. É da carne, não tem como. É causa Se e você efeito. escolher pôr a mão no fogo, ele vai te queimar. Exatamente. Mas pode algo sobrenatural acontecer? Pode. Assim como você ser jogado dentro de uma fornalha de fogo e no meio dela você encontrar o Senhor caminhando sobre ela. Mas é tão interessante que a gente tem essa distinção para não atribuir ao espírito que é da carne. Por exemplo, se eu pratico um crime, a lei material, Sim. ela vai agir sobre mim. Isso é uma lei física, é uma Sim. lei energética, uma lei de compensação, uma lei de causa Para que e efeito. haja ordem no mundo. Para que haja, na verdade, é como se fosse uma ordem natural que provém Sim. de um equilíbrio universal. E isso não falha, porque Deus Sim. criou regras e nem o próprio Cristo fugiu das Sim. regras. Ele próprio disse que aqui veio para que ela se cumprisse. E cumpriu não toda para ela. dizer contra ela. E às vezes a gente quer atribuir ao que é do espírito uma coisa que é da carne. Eu ajo mal e quero que Deus me liberta da consequência material. Não. Deus vai me libertar o meu emocional, de Sim. forma que eu vou pagar o material, mas eu vou chegar até o E você ponto sabe de estar onde que inteiramente isso daquela situação. acontece de uma maneira tão clara? Eu gosto de usar esse exemplo para duas pessoas que Jesus teve com eles. Primeiro, o jovem rico. Jesus, ele chega já se oferecendo
e aquela pompa religiosa, não, tudo eu tenho feito, tudo eu tenho cumprido, desde a minha infância eu cumpro tudo. Muito bom, você é o cara, né? Você não quer assumir meu lugar de Cristo, não. Mas Jesus vira para ele e fala assim, olha, mais uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que você tem, dê para os pobres e depois você me segue. Engraçado que Jesus não falou sobre isso com ninguém, somente com ele. Por quê? Porque era a única coisa que faltava no coração dele, era a humildade de reconhecer que na carne dele não existia bem nenhum. Só que aí, ali, logo depois, o Senhor Jesus se encontra com Zaqueu. E aí ele está lá em cima da árvore, querendo ver o Senhor, e aí o Senhor vê ele e fala, desce daí, vou ter com você hoje, vou até a sua casa, vou jantar com você. E aí ele chega lá, e Zaqueu vivendo aquela experiência maravilhosa de ter o Senhor na casa dele, ele que era um publicano, ele que era um corrupto. E aí ele vira e fala assim, olha, se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir. Ele mesmo decide. Jesus não pediu isso para ele. Jesus não colocou isso como condição de salvação para ele. Mas Jesus mostrou que para aquele que é salvo, ele vai ter uma atitude parecida com a dele. É interessante que eu tenho uma leitura totalmente diferente do que a dele. Na minha convicção, há um julgamento terrível em cima desse publicano. Um julgamento esse que nas vistas dele ele não viveu aquilo. Tanto é que ele fala, se eu fiz mal, eu pago. Quem fala isso não é quem fez mal, é quem compreende que não fez mal. E o julgamento do Cristo não é em cima dos olhos das pessoas que estavam ali, mas é em cima do próprio coração. Sim. Quem me condena é meu coração. Quem me liberta é meu coração. Tanto é que na sua história, é muito lindo de observar isso, que a sua fé em Deus te libertou da prisão, que isso tinha tudo para te impor. Sim. Te libertou dessa prisão. Porque eu não vivi preso pecado, sobre isso. A falta de perdão, ele nos mantém presos. Eles nos limitam extremamente. Eu costumo dizer sobre isso que quem não perdoa carrega um caixão nas costas. Não, e isso interfere até na sua vida material. Se eu tenho certeza, quando você resolveu se libertar dessa amarra, eu poderia ter te amarrado. Sim. Eu não sei, eu não estava lá para viver contigo, eu não estava no seu coração. E ninguém estava no seu coração, né? Mas eu sei que eu acho assim, eu achei muito sublime a sua colocação de falar assim, naquele momento. Porque eu agora transferindo para mim. Uhum. Essa sua experiência para mim. Na hora eu tinha ficado puto, na hora eu não tinha esse entendimento nunca. Agora, eu sei que Cristo, que tudo que você falou mas na hora você é tomado pelo diabo, igual você falou, você é tomado pela ira natural, você entendeu? Eu tomaria pela uma ira natural naquele momento. Sim, eu também. Aí, se não fosse Cristo. E aí o que acontece? Aí eu pararia e falaria, não, peraí, não é por aí, porque isso está me consumindo, entendeu? Isso está me consumindo. E quando você resolveu se libertar, aí não sei se é prova ou que Deus colocou na sua mão, ou você já tinha concebido, porque você já estava na igreja, já tinha um tempo. Você já entendeu? tinha 6 anos, né, que eu tinha convertido. Então, assim, você converteu, então você tomou aquilo para ti, e aí, quando isso acontece, é igual aconteceu com Jó, né? Jó precisava de passar, talvez você nem precisava passar por isso. Jó precisava passar por aquilo? Não precisava. Não. Mas tanto é que eu falo, não foi a vontade de Deus. E aí a sua história... Não, mas o Guilherme vai ser instrumento. Você entendeu? Meu instrumento para divulgar o que eu preciso e principalmente perdão. E como fez com o Jó, ele não precisava passar por isso. Não. Você entendeu? O Jó não precisava passar. Mas ele serviu até hoje, como serve até agora. Não perca a oportunidade. De instrumento. Entendeu? E é interessante na história dele, né, que no momento que ele estava lá no julgamento, mesmo sem poder, ele foi lá e abraçou a mãe do assassino da mãe dele. E não havia necessidade nenhuma de fazer isso, não enriqueceria ele como pessoa física, certo? E talvez nem natural. Mas com certeza ele acatou uma determinação cristã, a determinação do Espírito Santo, a determinação de Deus. Ele naturalmente não teria feito aquilo, mesmo porque era proibido.
E mesmo assim, sendo proibido dentro da sala da audiência, ele foi lá e proferiu um abraço na mãe do assassino da mãe dele. Entendeu? Ele me contando isso, na primeira vez que eu ouvi o testemunho dele, ele me contou isso. Ele vai se lembrar o que eu falei para ele. Rapaz, eu vou te falar, se fosse eu tinha ido atrás desse cara e pipocado ele no tiro. Eu também, naturalmente, faria mesmo. E falei para ele, falei assim, olha, eu, da maneira como eu sou, isso há 5 anos atrás, que eu vi a primeira vez o testemunho dele, eu falei assim, eu não tinha a noção do que Deus poderia fazer na vida. E eu não tenho a fé que você tem. Ele se recorda disso. E realmente não tinha. E ouvindo a história dele, foi um divisor de águas também para mim. E essa é a missão dele. Isso é o interessante. É fazer o que é não necessário, mas que, para Deus, é importantíssimo. E eu concordo totalmente com quando vocês falam que o perdão é decisão. Você entendeu? Eu decido perdoar. Isso eu concordo totalmente. E aí eu sempre falo que o perdão não é esquecimento, não tem como. Não. Tanto que você está lembrando e tanto que você está contando. Isso é físico. A cicatriz está aqui. Tá aí. Não tem como Ela não esquecer. vai sair daqui. Então perdão não é esquecer. Muita gente fala, você tem que esquecer o que fez com você. Não, isso não existe. Isso é físico, tá no cérebro. Você entendeu? Você já foi marcado. Já foi marcado. Não é amnésia. Nunca. Você entendeu? Agora, o perdão é a maneira que você conta ou como você conta a história de sua história. Você entendeu? Você é vítima ou você é protagonista? Você está contando como protagonista da sua história. Lógico. Você entendeu? Então, quer dizer, você está dando ensinamento, você foi libertado por isso, entendeu? Porque existem 3 coisas, 3 tipos de perdão. Você perdoar. Primeiro perdão, que eu acho que o cara tem que fazer com ele mesmo, igual você falou, é ele se perdoar. Porque se ele não se perdoar do que ele fez, ele não conseguir entender que Jesus pode fazer isso por ele. Sim. Entendeu? Então, a primeira libertação é você se perdoar. Porque a gente se culpa muito pelas merdas que a gente faz todos os dias. E às vezes a gente consome isso durante vários tempos e a gente não consegue se libertar disso. Sim. Primeira coisa, se auto-perdoar. Segunda coisa, pedir perdão. Terceira coisa, perdoar. Se você não faz essas 3 coisas ou aí fica amarrado em alguma delas, você não se liberta, você não se solta. E perdão é libertação. E você, assim, demonstrou isso com maestria. Entendeu? Quando você se libertou. Eu acredito que até a sua parte financeira, material, ela se desenvolveu depois desse aspecto. Sim. Você tem um comércio. E eu não sei, não conheço você, não conheço seu comércio, mas eu tenho certeza que o seu comércio deu um pulo, porque a energia é outra. Sim. Você mobilizou o universo a seu favor. Sim. Você entendeu? Você deixou de ser alguém que está sendo levado para conduzir. Para conduzir. E aí, isso dá um upgrade até na sua vida material. Eu acho muito interessante isso. Não, é a verdade. Até assim, eu que conheço mais ele próximo, né? Testemunho dele abriu a porta do comércio dele e abriu outras oportunidades. Hoje ele é um multiempresário, né? Ele tem uma loja de celulares e equipamentos, acessórios para celulares, né? Tem uma empresa de estética automotiva, tem uma barbearia dentro dessa estética automotiva, tem um bar dentro dessa estética automotiva. Que isso? E tudo nasceu dessa questão. Por quê? Porque se ele não tivesse perdoado naquela época, com certeza eu estaria preso lá até hoje. Estaria preso até hoje. E sabe assim, uma coisa que para mim me motivou muito foi a vida. Deus, ele vai nos preparando. Você vai vivendo oportunidades e vai ganhando envergadura sobre aquilo. O que aconteceu na vida de Jó foi assim, foram processos. A vida do homem de Deus é uma vida de processo. Sabe, do dia para a noite de José, aconteceu uma história aqui por trás. Então, eu acredito que desde o nascimento dele, ele
antes dele nascer, né? Até porque a mãe dele já sofria por não conseguir conceber. Então aí você vê a história, vai acontecendo. Então, assim, muitas oportunidades. Eu gosto de falar que nós não temos problemas, nós temos oportunidades. Muitas oportunidades veio acontecendo. Então, assim, antes de tudo isso acontecer, eu até estava contando pro doutor, teve uma situação onde eu tomei uma facada no ônibus e, assim, foi sobrenatural. Eu tenho a camisa até hoje que eu guardo para testemunho mesmo. Onde a faca entrou dentro da camisa, tem o rasgo nela, eu fiquei com uma pequena escoriação, mas não me cortou. Sobrenatural. Eu estava voltando da aula do seminário, eu fazia seminário noturno dentro do Eixão, aconteceu isso, e detalhe, em outubro de 2016. Quando foi outubro de 2017, esse mesmo cara que fez isso, entrou lá dentro da videira do portal, que é onde eu congrego, e eu estava trabalhando na ocasião. Quando o cara entrou lá dentro, eu bati o olho nele, eu vi que era ele. Eu falei assim, ó, vem aqui, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Contei para ele essa história. Depois de contar essa história para ele, aí ele estatalou, ele falou, pronto, esse cara vai me matar aqui. Ele tava com a tornozeleira no pé, e ele entrou lá pedindo ajuda. E eu contei a história para ele, falei, olha, eu vou te ajudar. E ajudei ele. Então, assim, situações vão acontecendo na nossa vida, e hoje eu lendo num livro, eu li uma coisa que me marcou muito. Um rapaz, querendo desafiar um sábio, falou assim, ó, vamos ver se esse cara é sábio mesmo. Pegou um passarinho, colocou na mão e falou assim, olha, eu tenho aqui na minha mão um passarinho. Ele tá vivo ou morto? Aí o sábio, como era sábio, virou para aquele jovem e falou assim, olha, vai depender de você. Se você abrir sua mão, ele vai voar. Mas se você apertar, ele vai morrer. Ou seja, a oportunidade que está na sua mão depende de você, o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer? Você vai ficar ressentido? Vai ficar chateado? Ou você vai tirar esse caixão das suas costas e vai continuar caminhando? Naquela situação, eu já era casado. Eu tinha casado em janeiro de 2018. Então, eu olhei para minha esposa e falei, cara, eu vou ir lá, vou arrebentar com a minha vida, vou fazer uma merda, vou pra cadeia, pra o quê? Pra falar que eu lavei minha alma? Quando, na verdade, tudo que o diabo quer é te manter preso naquilo. E você vai penalizar quem é mais importante na sua vida, que é a própria família. E a minha família. Então, assim, eu como homem, aquela mentalidade, aquela briga interna era o quê? Rapaz, eu vou lá. Naquele momento eu liguei pro meu primo, que tinha acontecido tudo isso. Ele já tinha a foto de todo mundo. Ele já sabia o que estava acontecendo. Depois daquele dia, ele sabia onde as informações chegavam para ele. Ele viveu esse ódio. E eu não aceitei ele. Ele, dia 1º de agosto de 2019, ele faleceu. Que é interessante, doutor, que no dia 30 de julho, julho é 30 ou é 31? 31. 31? 31. Então, dia 31 de julho, eu tava lá na casa da dona Gil, comendo uma moqueca, e eu falei, agosto tá chegando. Agosto é um mês complexo para mim. Agosto e outubro são meses que aconteceu muitas coisas na minha vida, sempre. São 3 meses, na verdade, agosto, setembro e outubro. São 3 meses que sempre aconteceu muitas coisas. E aí, eu falei isso pro Reinaldo. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, no dia 1º de agosto, esse primeiro veio... ele morreu depois de estar numa casa com 1 tonelada de maconha. E a polícia chegou e executou ele. Assim, a situação muito ruim, mas eu falei para ele durante esse 1 ano que eu vivi com ele, eu falava para ele sempre, Rafael, muda de vida, cara. Você tem uma oportunidade, vamos abrir uma loja de celular, eu vou te ajudar.
Você não precisa de ficar escravo disso aí, não, cara. Mas, infelizmente, ele continuou e se afundou. Por quê? Por causa da mágoa. Ele tinha muito ódio, ele não dormia. Ele ficava o tempo inteiro pensando como que ele ia pegar esses caras, como que ele ia matar quem fez isso. E o próprio ódio dele consumiu ele. Mas sabe o que eu vejo, assim, que ele até tinha muito ódio, mas eu acho que ele tinha mais culpa Sim. do que ódio. Sim, tinha muita E aquela culpa que matou ele. Sim. Porque ele não conseguia, e a gente sabe que o inferno é um loop de culpa, né, compadre? E aí o inferno é um culpa de loop, e ele tá vivendo um inferno aqui na Terra. Entendeu? Então eu não aceitei esse inferno entrar na minha vida. Você não aceitou. Você entendeu? Então, assim, quem que matou ele? A culpa. A culpa, sim, ele se martirizava. E assim, ó, uma coisa que eu sempre busquei foi não deixar esse fardo cair nas costas dele. Porque, assim, eu como primo irmão dele, eu falei, Rafael, eu sei que isso não é culpa sua. Apesar de, naturalmente, você olhar por todo esse contexto, aconteceu por causa dele mesmo. Só que eu não depositava essa culpa nas costas dele, porque eu sabia da luta interna que ele tinha. E eu falava pra ele, Rafael, bora, moço, levanta a cabeça agora. Rapaz, ele morreu, o filho dele não tinha nem 1 ano. O filhinho dele. Ficou aí. O irmão dele que faleceu na situação lá, o filho dele tinha 2 anos. Então, assim, é uma perca. Cara, você tá louco, eu tenho 3 filhas, eu olho para elas, eu falo, cara, eu quero desfrutar o máximo que eu puder das minhas filhas. Eu quero dar o melhor para elas. Cara, eu saio de manhã, eu vou lá beijar as 3 e minha esposa e falo, eu vou sair, vou vencer o leão, o urso desse dia, vou derrubar o gigante. Por quê? Porque eu vou trazer o despojo da guerra para casa. E eu não vou deixar esse inferno entrar no meu coração. Dessas situações. Eu falo, o perdão ele é uma decisão que vai, daquela situação que aconteceu ali em diante, toda vez você vai ter que tomar uma decisão de perdoar. Não foi só lá aquele dia. É todos os dias, porque eu não sou escravo. Eu não aceito viver como escravo. Eu creio na palavra e o Senhor fala que nós vamos reinar em vida. Nós estamos aqui para governar, para reinar sobre essa terra. E se eu aceitar isso entrar no meu coração, o que isso vai causar? Eu vou me tornar o quê? Um escravo disso. E olha o que é interessante, né? Ele há 10 dias, né, me ligou e falou assim, Carlos, eu quero formatar meu testemunho, tá? E eu sei que a Donep trabalha exatamente com isso. E eu sou instrutor, eu treino preletores da Donep, né? Falei, nós vamos formatar o seu testemunho, tá? Só com uma troca. Eu quero que você dê seu testemunho também na Donep. Por quê? A Donep gera essa oportunidade para as pessoas. Tá? Igual ele gerou a oportunidade para o cara que matou a mãe dele, de ser perdoado e de perdoar. Gerou o primo dele a oportunidade de sair daquela vida. Né? E o nosso fundador no Brasil, o saudoso Custódio Rangel, a história dele é muito parecida. Armaram um sequestro para ele, seguido de morte após o pagamento do resgate. Só que isso não deu certo, os criminosos foram presos, ele foi lá dentro da cadeia e perdoou o líder da quadrilha que ia sequestrar e matar ele. E quando ele saiu da cadeia, ele deu o primeiro emprego com carteira assinada para esse cara. Ele deu a oportunidade, por amor a Cristo, para aquele sequestrador assassino mudar de vida. E ele trabalhou 2 anos na Donep. Quando ele saiu, ele abriu uma ONG na favela, né? No Rio de Janeiro agora tem que chamar de comunidade, né? Senão a gente acaba sendo preso por causa disso. E trabalha até hoje, ensinando os princípios bíblicos para traficantes. O morro lá é dominado pelo tráfico de drogas. Todo santo dia tem guerra lá, todo santo dia tem tiro. E ele gera essa oportunidade para as pessoas, né? E é esse o desejo da Donep, né? Trazer essa oportunidade para as pessoas. E a gente precisa também de mais pessoas que tenham esse desejo. Conta para nós, cara, o que é a Donep? Você está falando da Donep, o pessoal que não entende o que é a Donep. É deixar curioso mesmo, né? O que é a Donep, cara? Você fica passando essa manteiga aí, né? Olha,
A Donep é a maior associação do mundo de relacionamentos pessoais e profissionais. Ela foi fundada em 1952 por um empresário armênio-americano chamado Demos Shakarian, que teve de Deus uma visão: difundir princípios éticos, morais e cívicos baseados na Bíblia Sagrada, independentemente da religião que você segue, como você chama a Deus. Certo? A gente não está interessado em religião, apenas nessa divulgação. Tá? E essa associação veio para o Brasil em 1977 através desse empresário, Custódio Rangel Pires, que fundou ela no Rio de Janeiro. Hoje a sede internacional da Donep é no Rio de Janeiro, certo? E lá está a liderança mundial da Donep. Todos esses princípios são difundidos através da realização de eventos sociais, jantares, chás, cafés, workshops, seminários avançados de treinamento de líderes, tipo uma mentoria, tá? E acontece no mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, hoje à noite nós temos jantares de negócios da Donep na Rússia, teremos aqui no Brasil, em várias unidades da Donep, que nós chamamos cada unidade de capítulo, tá? Teremos na Europa, teremos na Ásia, teremos nas Américas. Nós já fizemos jantares até na Antártida, da Donep, entendeu? E por que a gente tem uma penetração muito grande com essas histórias? Porque, da mesma forma que nós levamos a história, a oportunidade de mudar de vida para a pessoa, nós levamos negócios também. Nós incentivamos os negócios entre as pessoas. Tem várias pessoas que vieram para a Donep e tiveram uma mudança de vida baseada nos negócios dentro da Donep. Eu sou testemunha disso. Porque quando eu entrei para a Donep, na primeira reunião plenária, que ela é feita semanalmente, eu arrumei clientes. Eu estava falido, não tinha condição de pagar minhas contas. E naquela reunião, mesmo daquela forma, eu contei minha história, aquelas pessoas da Donep: não, você está aqui, você tem um respaldo da Donep, você tem um respaldo de Deus. Nós vamos fazer contratos com você. Fizeram. E ali começou a levantar a minha vida financeira. E depois só vieram as bênçãos. Venho colhendo disso. Houve um tempo que eu tentei fugir das responsabilidades que Deus tinha para mim na Donep, o propósito da Donep, que seria eu ser preletor. Eu fugia achando que eu não tinha um testemunho forte. Eu acho que ele ouviu lá e falou assim: não, eu vou atender esse pedido, meu filho, né? Eu vou te dar um testemunho muito forte agora. Muito forte. Eu fui diagnosticado com metástase de melanoma no pulmão, 4 tumores inoperáveis. Foi me dado por 4 médicos oncologistas 90 dias de vida. Isso fazem 4 anos e 8 meses agora. E baseado no propósito de Deus, mesmo que eu não acreditasse 100% na minha cura, ele usou de uma pessoa de fé para falar para mim: você pode ir no médico, eu não vou tirar esses tumores do seu peito, para mim provar que eu sou Deus e eu faço milagres. Eles vão continuar aí, mas você pode fazer o exame amanhã, que eles vão ser císticos. De lá para cá eu já realizei mais ou menos uns 20 a 30 exames e sempre estão 4 nódulos císticos, o menor de 4 centímetros de diâmetro, o maior de 8 centímetros de diâmetro. Todos eles secaram. Todos eles secaram. Mas Glória estão lá nos exames. Amém. Para ver. A mesma coisa é a história dele. Às vezes, na Donep, a gente costuma falar assim: ó, a minha história pode não atingir uma pessoa que a história dele atinge. Entendeu? A história dele comparada à minha é muito, muito, muito superior, muito mais pesada, muito mais forte, tem muito mais pegada, é o que a gente costuma dizer. Mas não é todo mundo que ele vai salvar com essa história. Precisa da minha história, que é um pouco menos, precisa daquela história mais leve, porque tem pessoas que às vezes não acreditam naquela história, mas acreditam naquela pessoa que está contando a história. E ali a gente gera a oportunidade de uma abundância de vida para a pessoa. Mas a sua história também é impressionante, principalmente aquelas pessoas que passam por doença, que passaram por câncer, que viram a morte e falam assim: cara, dentro de 90 dias eu vou morrer.
Você Sim. entendeu? Então, a sua história também impacta, a sua história também. Eu acho que assim, não tem histórias Maiores nem nem menores. menores, não. Eu acho que a sua é tão grande quanto a dele. Você entendeu? E por isso, assim, eu não tô falando que Deus utilizou, falando igual você utilizou, falar, você não acha que isso é importante. Mesmo a história que você contou de falência, quantos empresários hoje quebram? A história de quebrar e reerguer é uma história linda também. Entendeu? Mesmo que não tenha processo de cura de câncer, cura de doença. Mas a história, hoje, o mundo vive numa quebradeira e tentando se reerguer. E você é estímulo disso. Não, e eu vou colocar uma questão dele. Ele fala que tudo que acontece de mal é uma oportunidade de crescimento. Né? O fato da pessoa quebrar é uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, de ele se tornar um empresário melhor, dele se aperfeiçoar quem mais. Quem quebrou não está começando da onde ele começou Nunca, antigamente, não. nunca, Ele já tem todo um know-how, uma história. Já. Conta-se que... Ele não começa do zero. Conta-se que todo milionário, todo bilionário, se acontecer dele perder aquele recurso financeiro, porque dinheiro é energia. Dinheiro é energia. Então, assim, às vezes ele perdeu aquele dinheiro, ele perdeu aquela energia, mas a mesma fonte que gerou aquela energia ainda está ali. E ela tem o poder de gerar de novo. E olha só que é interessante, nós fazemos eventos. Agora, o nosso próximo evento vai ser um jantar de negócios, né? Vai ser realizado num hotel aqui em Goiânia. Depois até posso ceder o convite para vocês publicarem nas redes sociais, onde vai trazer um testemunho de um empresário de Fortaleza que se envolveu com droga, largou a família, a esposa grávida, caiu nas drogas, caiu na prostituição, caiu no mundo. E Deus adulterou, né? E Deus não permitiu a esposa dele separar dele. E ele fez exatamente o contrário. Ela falou assim, ó, ore pelo seu marido todos os seus dias da sua vida. Ela passou 9 anos orando pelo marido sem ele voltar. 9 anos. E quando a filhinho deles completou 5 anos, era ela e ele ajoelhado no pé da cama, orando pelo marido pai. Sem poder separar, mesmo havendo um adultério. E depois de 9 anos, o nosso preletor desse jantar bateu na porta de casa e pediu para voltar e pedir perdão. Então, assim, Deus, o diabo colocou tudo na mão dela para ela separar e estragar a vida dela. Mas Deus colocou a oportunidade dela confiar nele, como ele confiou, como eu confiei um dia, de seguir a palavra de Deus. E Deus deu a vitória para ela. Glória a Deus. Amém. Glória a Deu Deus. o poder do perdão. Por isso que eu falo, hoje, dentro dos princípios bíblicos, tá? O mais difícil é o perdão. Não matarás? Ok. Se você matar, você sabe que você vai arrumar problema para tua vida. Entendeu? Amar um aos outros como eu te amei significa perdoar. E esse é o princípio mais difícil. Por isso que eu falo. E foi isso que Deus fez conosco, né? Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos perdoou. Ele precisou dar o filho dele em morte para lavar os nossos pecados. Olha o preço que Deus pagou. Dar o seu filho pelos nossos pecados. Por isso que esse princípio eu considero mais difícil. Por isso que o testemunho dele é mais impactante que o meu, é mais forte. Porque para mim é o princípio mais difícil da Bíblia. Você perdoar quem está te ofendendo dia após dia é muito difícil, é uma decisão muito difícil. Eu falei para ele no dia que eu ouvi a primeira vez o testemunho dele. Eu falei assim, eu não daria conta de fazer isso. Por tudo que eu conheço da Bíblia, eu não daria conta de fazer isso. Ele contou o testemunho dele na nossa associação, numa reunião plenária. Ele se emocionou naquela reunião, certo? Ali talvez houvesse um pouco de emoção que afetasse a decisão dele, porque a emoção vem da história ruim, entendeu? E hoje, vendo ele aqui contar esse testemunho, eu vejo realmente, claramente,
que ele decidiu 100% perdoar. Porque, igual ele falou, tem a cicatriz, mas ela não me afeta mais. E é isso que a Donep quer gerar, que é mais pessoas, porque a gente precisa de pessoas que cedam as suas histórias para melhorar a vida das demais pessoas. Amém. E quem está ouvindo a gente e quer participar da Donep, como é que faz? É só entrar em contato na nossa rede social no Instagram, a Donep Goiânia 836, tá? Lá vai ter os links, vai ter todos os nossos eventos a serem realizados, tá? Tem uma descrição da Donep e tem os nossos contatos lá. É só acessar lá, a Donep Goiânia 836. Bom demais. Sim. Fica o convite aqui no encerramento do nosso bate-papo, né? É interessante, eu fico observando e tem dia que eu prefiro ouvir, certo? Porque a gente aprende muito ouvindo. E eu percebo o seguinte, há uma máxima que ela está em várias fontes. A gente encontra ela na Bíblia, a gente encontra ela em estudo neurocientífico, a gente encontra ela em estudo comportamental, em várias faces do conhecimento diz a mesma coisa, que é o seguinte, aquilo que você pensa, aquilo é. Se você se sente liberto, você é liberto. Se você se sente preso, você é preso. Se você se sente rico, você é rico. Se você se sente pobre, você é pobre. Se você se sente saudável, você é saudável. Se você se sente doente, você pode não ser doente, mas você vai se tornar doente. Então, a nossa vida é pautada pelo que a gente pensa. A nossa vida é pautada pelo que a gente sente. E a falta do perdão faz com que nós pensemos e sintamos totalmente coisas negativas. E a nossa razão, a nossa vibração, o nosso inconsciente, o nosso subjetivo, ele não entende para quem você está destinando aquele sentimento ou pensamento. Se você pensa coisa ruim, seja de si próprio, de um parente, de um desconhecido, de um prisioneiro, de qualquer pessoa, você vai reproduzir aquele sentimento no seu dia de amanhã, que é o que ninguém quer. Por isso que é tão preciosa a ação da Donep, que leva bons pensamentos, bons sentimentos às pessoas. É tão precioso a pessoa buscar qualquer coisa que a eleve, a faça perdoar, a faça viver numa sintonia de liberdade, de libertação. Seja ela qualquer tipo de religião. O Carlos disse isso aqui, eu acredito que é um dos grandes favores que nós temos que fazer para as pessoas, é tirar o fardo pesado da religiosidade dos ombros dela, Glauco. Porque muitos julgam, venha para onde eu estou que você é feliz, se você for para o outro lado você vai queimar no inferno. Quem somos nós para julgar uma coisa ou outra? Quando nós assim atribuímos, somos nós os algozes. O que o Cristo disse para os fariseus? O que Cristo diz para os fariseus? Que eram os doutores da lei, os levitas, os representantes de Israel do lado da religiosidade, do próprio Deus elegeu, mas eles se desviaram por orgulho e por vaidade. Cara, vocês põem um fardo tão pesado nos ombros dos meus filhos que vocês não se dão a carregar. Não é religiosidade, é presença de Deus. É verdade. É amor, e amor também. Compreender. Olha para você ver, o tanto que a religião é terrível, que foi ela mesma que matou o Cristo. Exatamente. Não foram os romanos. Exatamente. Às vezes a gente assiste lá o filme, né, Paixão de Cristo, e vê ali os romanos executando, mas não foi com base, tanto é que ele vai lavar as mãos, né? Exatamente. Eu lavo as minhas mãos. E é tão interessante que dentro de Israel tem a divisão do sacerdote e dos levitas. O sacerdote é da árvore de Arão, que é exatamente vamos falar assim, o maior relevo daqueles que são dedicados à obra de Deus, que são quem pediu a condenação de Jesus. A religião é terrível. Eu costumo dizer que uma coisa que eu valorizo muito na comunidade onde eu congrego é justamente isso. Nós não estamos aqui para pregar religião para as pessoas. Porque o religioso, e assim, aqui no Brasil ainda é mais, isso ainda é mais claro, porque assim, ó, hoje você vai fazer negócio, a pessoa chega e fala, não, eu sou crente. Às vezes você já fica até receoso de fazer negócio. Por quê? Porque as pessoas querem usar a religião e achar que isso por si só é o que faz a diferença. Sabe, Jesus não veio para pregar religião, ele veio para pregar o cristianismo. Exatamente. O cristianismo é o quê? São pequenos cristos.
significado da palavra ser cristão é o quê? Eu sou uma pequena porção de Cristo nessa geração. Eu sou Cristo andando. Então, a religião, ela te leva para o templo. Cristo, ele te tira do templo. Ele te faz tempo. Ele te faz o templo. Exatamente. A igreja é o quê? Eu lá na minha empresa, eu sou igreja. Eu vivendo na comunidade com os irmãos, eu sou igreja. Eu sou igreja por onde eu estou. Eu sou a igreja. A igreja é Cristo habitando em mim. Exatamente. A própria Bíblia vai dizer, né, que é Cristo em vós a esperança da glória. É quando Cristo se manifesta. Sabe, eu estava vendo na internet aí, dá muitas situações, né, e as pessoas se dizem cristão, mas, cara, eu como cristão não perdoar, como que eu posso me dizer cristão? Verdade. Se ele que tinha o poder de nos condenar nos perdoou, Exatamente. Mas uma coisa muito... que amor é esse, né, cara? Mas uma coisa que eu tenho um certo receio de ser muito duro com quem não perdoa, porque o perdão ele não pode ser violentado. Não. Porque a pessoa não vai conseguir chegar nesse estado emocional de deixar os fatos, como você explicou, com propriedade, mas despi-los dos sentimentos. Sim. Ou seja, eu vou lembrar do que aconteceu, mas não vou me amargurar todas as vezes com isso. Você vai vencer isso. Isso não é fácil. E quem ainda não conseguiu viver isso, nossa, assim, eu tenho muito compaixão. Receio. Eu acho que eu não conheço ainda esse sentimento de compaixão. Mas essa palavra representa exatamente o que eu estou te dizendo. Exatamente. Que nós teremos que ter a compreensão de entender que vai chegar o tempo da pessoa se libertar disso. E que ela, às vezes, ela quer perdoar. Eu conheço pessoas que verdadeiramente desejam do fundo do coração perdoar, mas elas não dão conta. Elas estão aprisionadas. E não adianta a gente chegar lá e falar assim, você tem. Eu acredito que isso, cara, você vai enfiar uma faca no coração da pessoa. Eu acredito que o melhor caminho do perdão é a transformação da mente. Com certeza. Jesus, eu citei aqui Romanos 12:2 e cito novamente. É pela transformação da mente. E como que uma mente ela é transformada? Através da exposição. Exato. A fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Uma pessoa que vive um ambiente, um exemplo, uma pessoa que está amargurada, e o ciclo de amizade dela é só de pessoas amarguradas, vai reproduzir. Por exemplo, Davi, quando ele entra na caverna de Adulão, lá só tinha pessoas amarguradas. O que ele faz? Não, beleza, eu entendo aí, mas vamos mudar essa situação? Se você convive com pessoas amarguradas, você nunca vai conseguir perdoar. Mas se você convive num ambiente e fala, olha, eu entendo a sua dor, eu entendo que você ainda está chateado, mas toma essa decisão. Decida hoje. Estímulo, né? Sabe? Olha, aqui eu tenho o Dr. Carlos aqui, ele não se perdoava. E por ele não se perdoar, ele não acreditava que Deus poderia perdoar ele e salvar ele do câncer. Mas chegou lá, né, doutor? Chegou lá. O tempo. Não, e é interessante, eu vi um filme, eu não me recordo o nome, eu sou ruim para nomes, né? Que aconteceu um desastre natural com um senhor e ele resolveu processar a Deus. Só que, na verdade, ele não processou a Deus, ele processou todas as religiões, chamou todos os líderes da religião para o processo. E a advogada dele, né, fez uma pergunta muito pertinente para um padre. Falou assim, mas por que um Deus tão misericordioso permite acontecer essas coisas ruins com as pessoas, né? O padre respondeu inteligentemente, e é uma das maiores respostas que está nesse filme, eu trabalho com isso, ele falou assim, eu pedi força, e Deus me deu a oportunidade de ser forte. Eu perdi sabedoria, e Deus me deu oportunidades de resolver problemas. Eu pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para cuidar. Aí ele encerra. Minhas orações foram atendidas. Nossa. Então, quer dizer, Deus dá a todos nós as oportunidades que nós precisamos. Resta a nós agarrá-las como se fosse a última oportunidade da nossa vida. Por isso que eu digo, não existem problemas. Não existem oportunidades. Nosso horário chega. Já chega, né? Tá muito bom o nosso bate-papo, né? Muito gostoso. A gente queria agradecer a presença de vocês, né? Os conhecimentos que vocês passaram. Eu sei que cada coração, cada mente que vocês, aonde vocês passam, vocês levam isso.
porque vocês falam isso com naturalidade. O Carlos, através da Donep, que é um instrumento também que vai levando isso para todo mundo. O Guilherme, através do seu dia a dia, a própria pessoa, você é a própria testemunha em vida, né? Então, assim, agradeço muito. Agradeço a Deus por ter pessoas assim que possam aumentar ainda mais a capacidade de envolvimento das pessoas com Deus. Parabéns para vocês. Amém. Obrigado. Seja louvado. Nos 10 segundinhos do final do último tempo da prorrogação, o Dr. Carlos ponderou a pergunta do filme. Por que Deus fez isso com ele? Eu não vou falar nada, eu vou deixar vocês instigados. Eu sugiro um livro que fala Conversando com Deus. Ele apresenta um esclarecimento que mostra claramente que Deus não faz nada com a gente. Que Deus não faz nada. Ele só nos ama e nos autorizou a fazer tudo conforme a vontade dele, que é a nossa. Mas tem muito mais pela frente. Com certeza. Paz, meus irmãos. Eu vou fazer uma Obrigado. coisa aqui, Sim, eu vou senhor. quebrar o protocolo rapidinho, Sim, né? Você já está confirmado no nosso próximo evento, né? estou sim. O seu convidado é ele? O Glauco, É. ele trabalha nesse horário. Por isso ele não pode ir. Ah, não Exatamente. pode ir? Isso, exatamente. Eu ia dar a oportunidade para ele agora de conhecer o nosso trabalho, Olha só. mas não vai haver, Vamos ter a oportunidade. oportunidade. Vamos ter a Vamos oportunidade ter que agora. arrumar um horário fora do horário que ele trabalha para lá fazer. Exatamente. Tá certo. Nós já estávamos Abraço, falando irmão. sobre isso, né? Obrigado. Abraço. Até Obrigado. mais. Até mais. Obrigado. Gente, Que bênção.